com os temas política, planejamento, gestão ambiental e indicadores de sustentabilidade e saúde ambiental. Essa vai ser a nossa palestrante de hoje. Uns avisos. A lista de presença será passada no meio da palestra. Do meio para o final vai ser disponibilizada no chat. E eu acho que é isso. Alguma coisa, dona Nádia? Liga o áudio. Desculpa pelo transtorno por causa do som. Eu estou tentando no computador e eu tive que voltar para o celular. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Arádia, sou acadêmica do 8º semestre, né, de licenciaturas em Ciência Biológica, sou indígena. Estou, assim, trajada um pouquinho, por causa que nós estamos na Semana dos Povos Indígenas, né? Então, uma homenagem aos nossos acadêmicos indígenas. Então, temos os recados, que são a lista de presença, e no final também temos um sorteio de livros. Não saiam até o sorteio, ok? Como eu já apresentei a nossa palestrante, agora eu vou passar a palavra para ela, e ela vai estar passando um pouquinho dos conhecimentos dela para nós. Muito obrigada, Raquel e Arádia. Obrigada, Raquel, pela apresentação. Quero dizer que eu estou muito contente, muito feliz de estar aqui hoje, duplamente. Primeiro, por estar fazendo essa apresentação para uma universidade federal, de fora do meu estado, e é sempre muito bom a gente poder ter esse compartilhamento, né, de conhecimentos entre estados. E segundo, porque é para um curso de ciências biológicas, que é exatamente a minha formação, a minha graduação, né? Embora depois eu tenha seguido, né, na área da pesquisa, na área da saúde, mas eu sempre busquei, né, os valores que eu tive, né, na minha graduação, durante esse período que eu fiquei na pesquisa, né? Então, vamos compartilhar aqui com vocês a apresentação. Como o tema, né, proposto do evento foi saúde, meio ambiente e doenças emergentes, e é um tema, assim, de muito diálogo, né, com as minhas pesquisas, eu escolhi, né, trazer o tema hoje da relação entre saúde e sustentabilidade, falando um pouco, né, dos desafios urbanos frente a essa temática, né, tão fundamental agora, principalmente nesse período que a gente está vivendo, e tratando disso naquilo que vem sendo chamado, né, de era das pandemias. É um termo, né, que vem sendo bastante utilizado por vários pesquisadores para tratar da crise contemporânea, né, sanitária. Bom, para começar né, essa história toda, eu escolhi fazer uma apresentação histórica, né, bastante similar ao que a professora Eva apresentou no primeiro dia, falando aqui um pouco, né, de como a gente parte, né, dos conhecimentos da área da saúde pública, até uma área de conhecimento específica, né, que é a saúde ambiental. Para quem não conhece, a saúde ambiental ela é um campo de conhecimento específico da área da saúde pública que trata da relação entre saúde e ambiente. E essa área não surgiu, né, assim, do nada, né, ela tem todo um contexto histórico, né, que culmina, né, no reconhecimento e na necessidade, né, dessa área de conhecimento. Porque, a partir disso, a gente vai ter grandes dilemas teóricos, né, naquilo que a gente conhece por ciências da saúde, que é uma área extremamente, assim, multidisciplinar. Um desses entendimentos, né, de que a gente tem que partir é entender essa relação entre saúde e ambiente
tendo uma visão que seja integrada, né, entre essas áreas, né? E esse conhecimento é fundamental para que a gente compreenda as crises da contemporaneidade, as crises que nós estamos vivendo. Para tecer, né, essa linha de raciocínio que eu trouxe para vocês, eu vou apresentar uma série de trechos, enfim, de pesquisas, de livros e de entrevistas de pesquisadores, assim, bastante reconhecidos nessa área e que vão trazer para a gente, né, um caminho para a gente poder pensar de forma crítica, né, sobre essa relação entre saúde e ambiente. Então, a gente tem uma professora, né, uma professora e pesquisadora super importante, que é a Maria de Souza Cecília Minayo, uma pesquisadora da Fiocruz, muito conhecida, e ela vai dizer para a gente, né, que essa relação entre saúde e ambiente, ela não é tão óbvia quanto a gente costuma pensar, né? Porque a gente costuma pensar que a influência que o ambiente tem na nossa saúde é uma relação, assim, óbvia, né? A gente nem precisa pensar sobre isso para dizer que o ambiente impacta, né? Mas no campo, né, teórico, né, das ciências da saúde, essa relação ela é um assunto controverso. E apesar de todos os esforços que são empreendidos, né, por profissionais das mais distintas formações, ela vai dizer que o tema ainda continua difuso, ele é impreciso e ele é muito mais retórico do que consistente. Aí eu grifei, né, esses termos assim que para mim são fundamentais, que é quando ela diz que é controverso, difuso, impreciso e retórico. Quando ela diz retórico, chama atenção pelo fato dela dizer que esse tema, às vezes, acaba muito mais discursivo do que, de fato, ele gera ações, estratégias e práticas que consigam incorporar, né, essa relação entre saúde e ambiente. Historicamente, né, na área da saúde pública, a relação entre saúde e ambiente, ela sempre esteve presente nessa área de conhecimento. E ela é uma linha, né, de pensamento que ela é muito antiga. E ela vai sofrer uma influência daquilo que a gente chama, né, de corrente do pensamento do determinismo ambiental. O determinismo ambiental, ou geográfico, que são sinônimos, né, é exatamente a gente pensar, né, sobre o ambiente físico e os fatores que há nesse ambiente físico, como relevo, solo, né, clima, né, os recursos naturais, como os principais influenciadores da humanidade. A gente sabe, né, que desde que a gente está aqui como espécie, o ambiente e as suas condições impactam, né, diretamente aquilo que nós somos, né, como formação, inclusive de civilização, né. A relação, né, entre saúde e ambiente, e essa corrente filosófica do determinismo ambiental, ela começa lá na Grécia Antiga, e ela está presente, né, na obra do médico Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, muito famoso, né, pelo juramento hipocrático, né, que os médicos fazem quando se formam. E dessa época, né, o Hipócrates, em conjunto, né, com outros médicos e com vários pensadores também, e filósofos, né, da Grécia Antiga, vai escrever aí um tratado que vai ser muito famoso e vai ser uma obra aí de grande influência para a área de conhecimento da saúde, que é o Tratado sobre os Ares, as Águas e os Lugares. Essa obra, ela vai basear todo o entendimento que a gente tem de doenças endêmicas e epidêmicas. Né? E é a partir dessa obra que a gente vai ter uma influência aí de 2000 anos, pensando sobre essa relação, né, de doenças endêmicas e epidêmicas. E ela é uma obra, né, que buscava aí uma relação causal entre os fatores do ambiente e
as doenças que estavam presentes, né, naquela época. Aí eu trouxe para vocês aqui alguns trechos, né, originais da obra do Hipócrates, para mostrar para vocês, né, quais eram os fatores que ele consideravam, né, que eram importantes, né. Ele vai dizer assim: todo aquele que almejar aplicar convenientemente a medicina deve praticar o que se segue, primeiramente quanto às estações do ano, os efeitos que cada uma delas possa produzir. Deve, outro sim, levar em conta a qualidade das águas, pois estas tanto diferem pelo seu sabor e pela sua densidade, quanto se diferenciam pelas suas propriedades. Examinar o solo, se ele é despido, seco ou coberto de vegetação. Então, ele considerava, né, que o clima, o ar, a água, né, e o solo eram fatores preponderantes de serem analisados e de grande influência, né, sobre a saúde de um indivíduo, né, ou de um povo. E, a partir disso, ele também considerava, né, ele vai dizer assim, que, enfim, deverá informar-se do gênero de vida que mais apraz aos habitantes, porque ele considerava quais eram também as condições de trabalho, qual era a dieta alimentar, né, desse indivíduo, desses habitantes, enfim, o que a gente considera aí de estilo de vida, né, hoje. E de semelhantes observações é que deve partir para julgar cada coisa. Então, acreditava-se que, de porte de todas essas informações, você conseguia fazer um diagnóstico e dar um tratamento para uma doença. Essa obra, né, toda, ela é considerada uma medicina meteorológica. Ela é considerada, né, meteorológica exatamente porque tem o clima, né, como fator ambiental de principal aí, impacto, né, sobre a saúde. Por que é importante, né, a gente voltar lá na Grécia Antiga e nessa obra do Hipócrates para a gente entender o que é essa relação entre saúde e ambiente e como que a gente chega, né, até o momento atual, né, do nosso entendimento atual. O Almeida Filho, que é um pesquisador da Universidade Federal da Bahia, também bastante conhecido, e que estuda exatamente a história da saúde, ele vai dizer que é fundamental retornarmos ao entendimento da obra hipocrática, porque todas as civilizações posteriores aos gregos herdaram a sua visão de ambiente e saúde. E é possível dizer que a epidemiologia, ela nasce com Hipócrates. E essas noções que a gente apresentou, que acabaram de ser apresentadas aqui, elas estão presentes em todos os momentos da evolução da história da saúde, até o nosso momento atual, né? A professora Helena Ribeiro, que é uma professora da Faculdade de Saúde Pública, também da USP, ela vai dizer que até hoje o higienismo e os movimentos sanitaristas são influenciados pelo Tratado Hipocrático. E vai ter no meio ambiente a identificação tanto da origem quanto da solução dos problemas de saúde. Bom, partindo disso, né, partindo aí da Grécia, enfim, de toda essa influência do pensamento grego, a gente vai ter agora dois momentos históricos que são fundamentais para a história da ciência da saúde. E que vão mudar, né, são divisores de água, né, e vão mudar aí todo o curso, né, da história e do pensamento. Que um é a expansão marítima europeia e o outro é a Revolução Industrial. Eu acho que a professora Eva, né, ela chegou a falar, né, começou naquela linha histórica, a falar das grandes navegações, que é exatamente, né, o período da expansão marítima, né, quando começam -se a disseminar ali as doenças, né, as primeiras aí epidemias. Bom, no início do século XVI, a gente vai ter a exploração colonial, né, as grandes navegações europeias, formando aí colônias, né, em outros continentes. A partir disso, a gente vai ter um novo conhecimento geográfico do mundo. Com isso, a gente começa a ter um entendimento de variabilidade espacial. A gente começa a ter uma percepção de distribuição de doenças. A gente começa, então, a ter aí uma classificação, né, que já estava presente no Hipócrates, mas agora muito mais acentuada, de doenças endêmicas e epidêmicas, né, doenças que são locais, doenças que começam a ser regionais, né, e continentais. A
aqui marca o início daquilo que seria uma geografia da saúde. E no âmbito político, a gente vai ter o surgimento do Estado moderno. Com o surgimento do Estado moderno, a gente passa a ter controle e vigilância das doenças pelo Estado. É o início, né, das primeiras estatísticas. A gente começa a ter aí as estatísticas, né, para controle das doenças. A gente começa, então, com o surgimento até de uma ideia aí de uma saúde pública, com controle do Estado. Com o período, né, da expansão marítima, que vai acabar culminando na Revolução Industrial Inglesa, a gente já começa a ter aí um outro panorama. A gente começa a ter a formação de um proletariado urbano, né? Com a Revolução Inglesa, a gente começa a ter a formação das cidades em função do desenvolvimento industrial. É o início das formações das classes sociais, capitalistas, né, e trabalhadores. A gente começa a ter aqui níveis intensos de exploração, deteriorando as condições de saúde dos trabalhadores. A gente começa a ter condições precárias associadas com determinados grupos sociais. Aqui a gente começa a ter a associação de problemas de saúde como fenômeno social. Desse momento, a gente começa a ter o entendimento de que saúde não dependia mais, né, de uma observação empírica, como era sugerida, por exemplo, né, pela obra do Hipócrates. Porque aqui a gente tem um desenvolvimento social muito mais complexo. A gente começa a ter agora fatores políticos, econômicos e sociais influenciando nessa relação de saúde e ambiente. Aqui a gente tem a origem, né, da medicina social e a ideia já de saúde como ideologia política. Desse período, a gente tem que destacar 3 grandes obras de influência nas áreas da saúde. A primeira é The Sanitary Conditions of the Labour and Population of Great Britain, do sociólogo inglês Edwin Chadwick, do ano de 1842. Essa obra é responsável pela reforma sanitária inglesa. É uma obra que trazia a relação aí entre doenças transmissíveis relacionadas às condições do ambiente, principalmente do ambiente de trabalho da classe trabalhadora. Começa a se ter uma ideia, né, de déficit de ações de saneamento nas cidades, ligado a abastecimento de água, coleta de lixo. E havia-se a ideia de que as indústrias dependiam de trabalhadores sadios, então você precisava, na verdade, prover condições sanitárias para você ter uma classe trabalhadora sadia para exploração de trabalho nas indústrias. Desse período também destaca-se a obra Situação da Classe Trabalhadora, né, do Friedrich Engels, que é o parceiro intelectual do Marx. É uma obra de 1845. É uma obra que vai relacionar a industrialização ao processo de urbanização. É uma obra de denúncia social, que vai denunciar as condições sanitárias insalubres que as cidades inglesas estavam vivendo e que estavam expondo, né, a classe trabalhadora. Desse período também, a gente destaca aqui os estudos do médico John Snow, também apresentado pela professora Eva no primeiro dia, né, de palestra. Que ela fala lá sobre o mapeamento que ele faz para a doença da cólera, né? E o John Snow, ele é considerado o pai da epidemiologia moderna. Ele é responsável, né, pelo método geográfico epidemiológico, justamente por aquele mapa que a professora Eva apresentou no primeiro dia. Ele suplanta, na época, a teoria miasmática, aquela teoria de que era pelo ar, né, que as doenças eram disseminadas. A gente tem aqui a descoberta, na verdade, de que organismos microscópicos é que estavam sendo responsáveis por causar as doenças. Então, é o início da bacteriologia e o início da ideia, né, de uma unicausalidade das doenças. Então, cada doença tinha aí um agente, né, que estava, que era responsável, né, pela doença. A partir de todo esse arcabouço, né, de conhecimento que foi sendo tecida ao longo da história do conhecimento humano, a gente já começa aqui a falar agora, né, sobre o início aí da ideia de um surgimento de uma saúde ambiental como campo, né, específico aí de uma área de conhecimento. A gente avança agora aqui um pouco para o final do século XIX, com
uma disciplina que vai ter uma grande contribuição no entendimento dessa relação entre saúde e ambiente, que é a ecologia, né? O reconhecimento da ecologia como disciplina. A ecologia ela vai trazer para a gente o entendimento da relação entre os organismos e os seus ambientes. Vai trazer, então, uma ideia aqui, não de unicausalidade, né, mas de multicausalidade das doenças. Acho que as doenças agora têm várias causas, né, possíveis causas relacionadas. E a gente vai ter isso relacionado com o padrão de distribuição geográfico, e ainda entendendo isso tudo com dependência ainda dos fatores ambientais, aqueles que já foram apresentados aqui, né, desde o início. No final do século XX, avançando um pouco, a gente começa a ter o desenvolvimento técnico, né, de vacinas e de antibióticos. Obviamente, esse desenvolvimento técnico é de origem, né, do desenvolvimento industrial que o continente europeu passou, né? A gente vai ter aqui, nessa época, uma diminuição das taxas de mortalidade, um aumento da expectativa de vida, principalmente nas nações industriais. A gente começa aqui, então, a ter a saúde pública mesmo já consolidada, como vertente técnica, baseada em estatística, baseada em utilização de medicamentos. A gente começa a ter um controle de epidemias prevalentes e uma medicina colonial, porque a gente começa a ter aí um padrão de distribuição de doenças entre países desenvolvidos, nações industriais, e aquelas que ainda ficaram com a herança colonial. Avançando um pouco, né, dentro desse panorama do século XX, a gente vai ter uma visão de que, embora a gente tenha tido muita prosperidade, né, econômica, começa-se a perceber que as desigualdades em saúde persistiam, de acordo com os diferentes níveis econômicos. E que, aliado a essas desigualdades, a gente já começa a ter aqui os impactos negativos, né, do processo de industrialização. A gente já começa a ter a percepção de contaminação do ar, da água, do solo, começa a ter uma agricultura mecanizada, baseada no uso já de pesticidas, né? E é o início, né, na segunda metade do século XX, né, é o início de que a gente começa a ter a necessidade de uma sub-área que trate especificamente da relação entre saúde e ambiente, buscando compreender agora impactos, né, que são, né, agora, a partir desse período, muito mais complexos do que dos períodos anteriores. A saúde ambiental, ela vai emergir na década de 70, justamente com críticas a esse modelo biomédico que eu apresentei para vocês da saúde pública, né, baseado em estatística, em uso de medicamentos, frente, né, a uma crise ambiental mundial que começava a expor as contradições do modelo de desenvolvimento econômico, tanto em relação às desigualdades, quanto à degradação dos recursos naturais. Aí eu trouxe aqui para vocês uma frase do Eugênio Odum, que enfim, é o pai aí, né, da ecologia, todos os biólogos estudam, né, na obra do Eugênio Odum, Fundamentos de Ecologia, e aí eu trouxe aqui uma frase, né, super importante aqui, que ele destaca da década de 70, né? De repente, durante a década de 70, quase todos ficaram preocupados com poluição, áreas naturais, crescimento populacional, consumo de alimento e energia, diversidade biótica, como mostrou a ampla cobertura sobre preocupações ambientais realizada pela imprensa popular. A década de 70, ela foi chamada de década do ambiente, cujo início ocorreu no primeiro dia da Terra, em 22 de abril de 1970. Bom, a década de 70 é o grande divisor de águas que vai culminar naquilo que a gente conhece, né, por definição de desenvolvimento sustentável. Aquilo que a gente agora usa, né, a rodo para falar, né, de crise ambiental. Então,
É na década de 70 que ocorre, né, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente, que ocorreu em Estocolmo, em 1972, que vai culminar na publicação do relatório Nosso Futuro Comum, que vai trazer a definição mais conhecida, né, de desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas necessidades. A partir desse mote, né, surgido na década de 70, que muda completamente, né, o conhecimento humano, a gente vai ter várias conferências mundiais. A gente vai ter a Rio 92, a gente vai ter a Rio +20, a gente vai ter uma série de conferências mundiais, né, sobre temas aí, diversos temas, sobre diversidade biológica, desertificação, mudanças climáticas, várias reuniões entre nações para discutir contratos entre partes, né, como, por exemplo, a gente tem aí o Acordo de Paris, né, para diminuição dos gases de efeito estufa, né, os gases, o CO2, e a gente vai ter as publicações dos objetivos, tanto do milênio quanto de desenvolvimento sustentável. Também com o conceito de desenvolvimento sustentável que nasce a necessidade, né, de se estabelecer objetivos, metas, a necessidade de se medir, de se parametrizar o quanto a gente estaria perto ou longe do alcance de um desenvolvimento sustentável e quais seriam as temáticas, né, fundamentais, quais seriam as nossas prioridades para se alcançar esse desenvolvimento sustentável, que nasce como crítica a essas contradições do modelo de desenvolvimento. A saúde ambiental, como sub-área da saúde pública, ela vai nascer exatamente sobre esse contexto e ela vai ter como, assim, já formulada, né, como definição e reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde, na década de 90, por um documento que é chamado Carta de Sofia, que foi produzido pela OMS, e ele vai trazer a primeira definição do que seria a saúde ambiental. Então, saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluindo qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se refere à teoria e prática de valorar, corrigir, controlar e evitar aqueles do meio ambiente que potencialmente possam prejudicar a saúde de gerações atuais e futuras. Eu trouxe a definição de saúde ambiental para vocês repararem que aqueles fatores que estão já lá desde a Grécia Antiga, estão presentes nessa definição. E que, junto com isso, vem o controle e a vigilância da saúde pública, né? Porque está aqui corrigir, controlar e evitar, junto com exatamente a definição de desenvolvimento sustentável, porque é saúde de gerações atuais e futuras. Numa definição mais atual, que é muito similar, mas que tem uma pequena, assim, uma sutileza, né? A gente vai ter agora, né, dizendo que a saúde ambiental, né, a saúde humana, ela é dependente de fatores tanto do meio natural quanto do antrópico. Aqui, numa definição mais atual, a gente já parte do entendimento de que não é só fatores ambientais que influenciam a nossa saúde, de que o homem começa a ser, com as suas ações, com as suas atividades, começa também a ser um fator de influência, né? E no final termina ali, né, sob o ponto de vista da sustentabilidade. Mais uma vez, ressaltando que o conceito de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, foi incorporado nessa sub-área. Por que tudo isso, né, acabou, né, sendo aí reconhecido e adentrando, né, o campo da saúde ambiental? Porque a partir do século XXI, a gente começa a ter crises emergentes que são de impacto global.
A gente não tem mais aquela ideia, né, de epidemias, endemias, né, localizadas e regionais. A gente agora começa a ter um impacto de saúde que é no mundo. E a gente tem áreas urbanas agora, né, que são enormes. E a população mundial vive concentrada nelas. Áreas agora que são de grande impacto, né? Então, onde a gente começa agora a falar, né, sobre problemas globais de grandes proporções, como as mudanças climáticas, né, a degradação dos ecossistemas naturais e doenças ambientais novas e reemergentes. Doenças ambientais novas, porque cada vez mais a gente começa a ficar numa linha limite, né, entre áreas urbanas e áreas naturais. A gente começa a fazer um desmatamento e a gente começa a entrar em contato com vírus novos e desconhecidos. Essas questões vão inaugurar a necessidade de repensar o conhecimento. Então, a gente precisa de novas abordagens, novas estratégias, novas ações para enfrentar problemas que são gigantescos. A área da saúde vai sofrer uma grande influência, né, de um conceito agora crítico, né, que é a ideia de antropoceno. A ideia de antropoceno, ela foi colocada, né, por um químico e um biólogo, né, o Paul Crutzen e o Eugene Stormer. No antropoceno, a gente vai ter a inauguração, né, de uma passagem aí de eras geológicas, aonde o ser humano inaugura uma nova era geológica, onde ele agora é o principal agente das mudanças dos ciclos naturais do planeta, né? E a área da saúde vai incorporar essa crítica, né, ao modelo de desenvolvimento econômico que a gente vive. Além dessa ideia, a gente tem a ideia de capitaloceno, que é uma ideia um pouco mais crítica e um conceito que é usado mais nas ciências sociais, que ela vai dizer que a gente precisa ir um pouco além dessa ideia, né, só do ser humano produzindo, né, esses impactos. Que a gente precisa entender que, na verdade, foi a emergência, né, foi o desenvolvimento de um tipo de sistema econômico, que é o sistema capitalista, que é o que está provocando todas essas crises que a gente está vivendo, né? E assim nasce a saúde ambiental, incorporando todos esses conceitos que eu apresentei para vocês, de desenvolvimento sustentável, de necessidade de justiça ambiental, desigualdade ambiental entre as nações, né? E tendo uma ideia agora mais universal, né, de problemas. A ideia é tão universal que a gente vai ter agora aquilo que a gente chama de saúde planetária e saúde global, né? A partir do período, né, da publicação dos ODS, dos ODM, a gente começa a ter aqui uma ideia, né, de que a gente tem que ter uma atitude perante a vida, de que a gente tem que ter uma mudança de filosofia de vida, né? Que a gente tem que ter agora uma ideia global dos impactos que estão sendo causados pelo homem nos sistemas naturais da Terra. E aí eu trouxe para vocês aqui, tem um relatório que foi publicado pela OMS, que é um relatório super importante, que se depois vocês quiserem procurar, que é o Salvaguardar a Saúde Humana no Antropoceno, que está mostrando, né, toda essa história aí de evolução, né, da área da saúde e do meio ambiente, né. O professor José da Veiga, que é um professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, ele vai dizer que as ciências biomédicas têm um protagonismo enorme, né, nos entendimentos globais entre meio ambiente e desenvolvimento, e que a área da saúde é precursora em entender, né, essas relações.
Bom, adentrando agora, né, enfim, o período contemporâneo da crise sanitária que a gente está vivendo, né, eu apresentei para vocês que agora a gente tem impactos globais, né, de saúde. Por que que a gente começa a falar também sobre isso? A gente começa a viver agora, né, num mundo que é globalizado. E que toda essa evolução que ocorreu nos últimos 30 anos, né, por conta aí da urbanização, da migração, das mudanças climáticas, né, a aceleração do trânsito de pessoas e de mercadorias, faz com que a gente tenha um nível de propagação de doenças nunca antes visto na história da humanidade. E acho que isso ficou bem claro quando a professora Eva apresentou aqueles mapas, né, de evolução da Covid-19. Embora a gente tenha, né, enfim, culminado para esse cenário que a gente não esperava, a ciência, nos últimos 25 anos, alertava que nós viveríamos uma crise como essa. Mas que por conta, né, de deixar, muitas vezes, com que não houvessem, né, interferências no modelo de desenvolvimento que nós vivemos, as nações foram, né, meio que deixando, assim, né, de lado. E por conta, né, do nível também de desmatamento, né, que a gente está vivendo, a gente vai ter um cenário que mais de 70% das epidemias e pandemias agora vão ter origens em zoonoses, ou seja, vão ser vírus que são transmitidos, né, de homens, né, para os homens, né, por animais, principalmente por animais silvestres. E que no cenário atual, o homem tem uma influência direta sobre isso. E também sobre a Covid-19. O sociólogo Mark Davis, que é um sociólogo norte-americano, que escreveu um livro chamado Planeta Favela, e que estuda, né, as diferenças de desenvolvimento social e econômico entre as nações, ele vai dizer que essa tragédia que a gente está vivendo agora está nos obrigando a compreender que a gente não vive mais uma pandemia, que a gente vive numa possível era das pandemias, e de que, no futuro, essa não será a única pandemia que nós viveremos. O que esse cenário traz para a gente, né? E que é super problemático. A gente vem, né, de uma história do qual acumulamos várias desigualdades. Eu mostrei para vocês na linha de evolução, né, da história da saúde que as desigualdades nunca desapareceram, né? E essas desigualdades entre nações, muito menos. Então, as pandemias, elas fazem com que a gente pense em dois debates, né, estruturais, que são as disfunções que a gente tem nos sistemas de saúde, como que agora a gente vai atender, enfim, populações que vão ser acometidas por esses cenários, e, de uma certa forma, uma inoperância aí dos órgãos internacionais em resolver questões diplomáticas que vão envolver essas crises. Os diferentes países, eles têm diferenças de acesso à atenção médica, né, à renda, problemas aí estruturais, né, de discriminação racial, étnica, enfim. E que, pensando num cenário, né, das grandes cidades e das grandes aglomerações urbanas, principalmente aquelas, né, do mundo em desenvolvimento, a gente vai ter uma desigualdade que vai favorecer largamente a contaminação dessas possíveis doenças. E que a conta, né, vai ser muito mais pesada para os mais pobres. Com isso aqui, a gente inaugura aquilo que um antropólogo médico americano, o Mary Singer, na década de 90, chamou de sindemia. Sindemia é a interação de duas ou mais doenças
em um contexto social que é nocivo à saúde pública. Ou seja, nesse período de agora, a gente começa a ter a sobreposição de todos esses fatores de riscos ao qual a gente vinha sendo acometido, somado a essas novas doenças que a gente pode vir, né, a sofrer no futuro. Dentro desse cenário né, de saúde, eu vou adentrar agora as questões mais, assim, questões metodológicas, né, e questões, assim, científicas, né, como que a gente começa a estudar, né, essas desigualdades e esses fatores ambientais, sociais, econômicos na área da saúde. E a gente vai ter aquilo que a gente chama de determinantes sociais e ambientais. É um termo que ficou assim, bastante utilizado, né, principalmente aqui no cenário brasileiro. A gente ouviu alguns ministros da saúde usando, né, esse conceitual. E os determinantes sociais e ambientais da saúde, eles nada mais, nada menos são que os fatores ambientais, políticos e econômicos, enfim, que influenciam, né, as situações de saúde. Isso, né, a gente tem na área da saúde uma formulação de uma série de indicadores, que são valores aí numéricos, enfim, paramétricas, para que a gente meça, né, esses fatores. A professora Eva apresentou uma série de indicadores para vocês no primeiro dia aí de apresentação, e a área da saúde trabalha muito, né, com esses indicadores e com, depois, a transposição desses indicadores para mapeamentos, para que a gente consiga, né, ter um entendimento, né, desses cenários, né, de saúde. E na área da saúde ambiental, precisamente, a gente tem um modelo, né, de indicadores que é conhecido como força motriz, pressão, situação, exposição, efeito e ações, que é um modelo aí proposto, né, pela OMS, em parceria com outros 2 órgãos internacionais, e que traz, né, essa abordagem, tenta, né, trazer uma abordagem integrada entre esses determinantes sociais e ambientais, né? Que seriam exatamente o quê? Os fatores que provocam aí pressões que vão mudar o estado do ambiente, que vão expor indivíduos e habitantes a uma série aí de riscos em saúde, e que vão demandar uma série de ações, né, do poder público, como, por exemplo, né, políticas públicas, legislações, métodos de controle, de vigilância, de monitoramento, enfim, que interfiram nessa cadeia, né, relacional, tentando aí reverter ou ter uma lógica aí de precaução dos riscos aos quais a gente é exposto, né. Bom, tendo em mente esse arcabouço, né, metodológico da área da saúde, eu vou adentrar agora a área mais específica, que foi exatamente o que eu estudei durante o meu mestrado e meu doutorado, que são as áreas metropolitanas, né, e os seus impactos. Bom, a gente sabe, né, como eu disse, que a urbanização, ela é um aspecto marcante do século XXI. A maior parte da população mundial vive em áreas urbanas. Na América Latina, 80% da nossa população é urbana. E dentre as nossas cidades, São Paulo é uma das maiores cidades latinas do mundo, né? E uma cidade que tem, enfim, que proporciona aí, né, grandes impactos, né, ambientais à medida que ela se desenvolve, né? A ONU, ela reconhece, né, esse fenômeno das cidades, e ela diz que é urgente a gente pensar sobre a questão urbana, né, no mundo atual. E ela vai ter, por exemplo, um ODS específico, que é o ODS 11, o ODS urbano,
e uma proposta, né, também, um documento que traz uma proposta aí, né, de padrões globais para a gente tentar um alcance de um desenvolvimento urbano sustentável, que é a nova agenda urbana que foi publicada em 2016, né? Vejam, para vocês verem o quanto é um problema emergente, gravíssimo, né, a questão do desenvolvimento urbano mundial. E quando a gente pensa, então, em áreas metropolitanas, que não é só mais uma cidade, na verdade, as áreas metropolitanas aí é um crescimento urbano de várias cidades, né, que se juntam por uma integração econômica e social, a gente vai ter uma intensificação dos problemas relacionados à degradação ambiental, falta de infraestrutura urbana, porque as desigualdades começam a se acentuar, e os problemas começam a ser muito mais intensos, né? Bom, e foi a partir de todo esse caminho que eu apresentei para vocês que eu inicio, né, a minha pesquisa de mestrado estudando a região metropolitana de São Paulo, e a minha pesquisa de doutorado eu estudo uma região que se chama Macrometrópole Paulista, né? A macrometrópole paulista, ela vai ser uma junção de várias regiões metropolitanas do estado de São Paulo. E a ideia foi aplicar essa matriz de saúde ambiental que eu acabei de mostrar para vocês, né, com os indicadores que são propostos, né, por essa metodologia, para territórios metropolitanos, buscando aí, né, produzir uma tipologia entre esses municípios, tentando um diagnóstico, né, de saúde ambiental, comparando as situações de saúde ambiental presentes nos diferentes municípios, né, desses territórios metropolitanos. Então, o que eu acabei, né, vendo, né, e entendendo? Algumas coisas que já haviam, né, já estavam sendo apontadas na teoria, né, que territórios metropolitanos abrigam grandes desigualdades, que a gente vai ter níveis diferentes de desenvolvimento socioeconômico presentes nessas áreas, que a gente vai ter aí municípios que não estão tão bem integrados à dinâmica socioeconômica, né, dos municípios que são que concentram mais riqueza, e que, ao mesmo tempo, a gente abriga uma série de recursos ambientais importantes, porque a gente tem área, né, de vegetação nativa, de Mata Atlântica, a gente tem vários reservatórios e nascentes de rios, né, nesse território. Então, a ideia foi, né, produzir esse diagnóstico de regiões metropolitanas. Por que foi importante, né, a produção desses diagnósticos, né, no caso de se pensar o crescimento da região aqui metropolitana de São Paulo? Quando a gente tem o crescimento metropolitano, a gente tem, de certa forma, uma perda da supervisão e do controle político dessas áreas metropolitanas que vão acentuar, né, os conflitos presentes nessas áreas. Embora a gente tenha alguns instrumentos urbanos para áreas metropolitanas, a Constituição brasileira preserva, né, a autonomia municipal, que fica, né, na verdade, totalmente responsável por gerir e por planejar, né, as questões do seu território. Entretanto, quando a gente pensa no crescimento metropolitano, onde a gente já não tem mais tanta fronteira, né, onde a fronteira física, né, entre os municípios, ela começa a diluir, e os problemas, na verdade, começam a ser compartilhados e não mais confinados apenas em um município, né, a gente começa a ter que pensar na produção de instrumentos de gestão e de planejamento que sejam coordenados e cooperativos entre os municípios. Não ferindo a autonomia municipal, mas tentando aí encontrar, né, uma outra via
de planejamento que seja mais integrada, né, entre os municípios. Então, buscando, né, o reconhecimento aí de um novo patamar de interação territorial, né, que vai fazer com que a gente tenha que buscar uma revisão de teorias, de instrumentos políticos, legislativos, para dar conta, né, de problemas que agora não ficam mais confinados em um local. Bom, pensando, né, em tudo isso, e quando eu terminei as minhas pesquisas, e quando eu acabei, né, de me formar, logo depois veio a pandemia. E aí eu comecei, obviamente, né, a assistir, enfim, o desenrolar da situação que a gente está vivendo, né? E eu comecei a pensar no que a minha pesquisa, né, se encaixava em tudo isso, no que ela podia contribuir, né, com essa discussão e com a crise, né, que a gente está vivendo. E aí eu apresentei um trabalho num congresso no início desse ano, e aí eu trouxe aqui uma reflexão, né, sobre o que o meu trabalho podia ser importante nesse cenário, né? E aí eu disse assim, no contexto atual da pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, as desigualdades regionais, elas aumentaram a consciência das vulnerabilidades urbanas existentes nas cidades brasileiras. E eu acho que isso ficou bem claro para todo mundo, né, que acompanhou o desenrolar aqui, né, no nosso país. E, com isso, aumentou também a necessidade de uma abordagem regional para fornecer soluções. Então, se faz urgente focar no planejamento e no desenvolvimento de políticas públicas que reduzam desigualdades regionais no território. E isso vai ser crucial num contexto onde crises emergentes de saúde podem se tornar cada vez mais comuns. Bom, para finalizar a nossa conversa, eu trouxe uma reflexão de uma geógrafa, que é a professora Ana Fanny Carlos. É uma geógrafa que trabalha com geografia crítica na Universidade de São Paulo, e ela traz uma visão, assim, bem atual e bastante crítica sobre o momento que a gente está vivendo, né? Embora, né, assim, a gente veja, né, todo o debate da Covid-19 sendo realizado aí através do comportamento dos dados, a gente tem todos os dias uma série de indicadores, enfim, que são publicados aí diariamente, e que são fundamentais, óbvio, né, para que a gente consiga, né, enfim, entender a dimensão das coisas, né, o impacto, né, da crise. A gente precisa ir um pouco mais além dos números. Por quê? A gente precisa compreender o que a dinâmica social que a gente vive está produzindo, né? Como que a desigualdade é produzida dentro dessa dinâmica social. E a gente vai precisar pensar, né, criticamente sobre as revisões do modelo de desenvolvimento que a gente vive, né? Padrões aí de produção, de consumo, buscando, de fato, estratégias, né, reais no cenário de crise emergente, visto que não vai ser só pandemia que a gente vai ter que enfrentar, a gente tem aí mudanças climáticas e uma série de outras coisas aí que estão batendo na nossa porta e que são urgentes, né? E é isso. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero ter contribuído, enfim, né, para o debate e ter dado aí uma ideia, né, basicamente aí do que foi também a trajetória, né, na área da pesquisa e o que um pesquisador, né, ele vai demandar, porque você vai precisar, principalmente quando você vai trabalhar com questões na área ambiental, ser multidisciplinar
e se desdobrar em vários tipos de conhecimento para você responder os seus problemas de pesquisa, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço demais o convite, a comissão organizadora e a Nara, que intermediou, enfim, toda essa discussão. E é isso, aguardo agora. Aguardo as perguntas e as provocações. Muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada pelas suas palavras, por transmitir o seu conhecimento, o seu trabalho com a gente. E agora, para avisar que a lista de presença já está no chat, vão lá e assinem. E vamos para as perguntas, né? Quem tiver alguma pergunta, pode fazer. Deixa eu acompanhar aqui, vamos ver. Quem vai primeiro aí na pergunta? Pode o senhor mesmo, professor. Já levantou a mão? Tá, depois o Rogério. Pessoal, boa noite. Obrigado, professora Letícia, pela palestra, pela sua fala. Eu gostei muito. Foi, inclusive, assistir de novo, né? Está gravando, deve ser depois disponibilizado em algum lugar. Gostei muito, tem muitas informações e a gente precisa assistir mais de uma vez. O pessoal fica procurando coisas boas que aconteceram nessa pandemia. Eu não consigo achar muita coisa boa, não, mas essa ideia de gravar essas coisas, a gente, né, que já tem lá na sala de aula invertida, né, que é uma ideia de o aluno poder ver mais de uma vez o mesmo, eu acho que isso aí talvez seja uma coisa interessante que surgiu. Eu queria fazer 3 coisas. Uma pergunta, mas antes eu queria fazer dois convites, porque quando eu entrei na sala, na hora que foi começar a apresentação, a Arádia estava falando da questão indígena, e eu queria dizer para vocês que no dia 25 de agosto, as comunidades indígenas, e aqui em Aquidauana, tem um microfone aberto, parece que alguém falou, e aqui em Aquidauana vai ter uma mobilização dos povos indígenas que residem ali na região do Limão Verde, com relação a uma legislação que eles querem implantar, que se refere ao marco temporal, em que essa lei diz que os índios só têm direito às suas terras, aqueles índios que estavam nas terras a partir de 1988, que é por conta da Constituição. Ou seja, como se os indígenas não existissem no mundo, no planeta, no universo antes de 1988. É uma lei absurda, e os índios estão há muitos dias, há muitos meses, lutando para que essa legislação não seja aprovada. E um outro convite que eu faço, já que a gente falou muito de saúde pública, desde a Eva, e ontem a gente falou com o professor sobre as pesquisas, e hoje mais ainda com a Letícia sobre saúde pública, eu quero dizer que no dia 18, quarta-feira, pelo menos a Universidade Federal, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal, deliberaram por uma paralisação e um dia de luta contra a aprovação da PEC 32, um projeto de lei que visa destruir o serviço público por completo. A ideia desse projeto neoliberal é inverter a lógica, ou seja, não é o Estado que presta o serviço, e sim o mercado. Eles têm essa ideia de que a escola não deve ser pública, o hospital não deve ser público, enfim. E aí, nós, professores da Universidade Federal, vamos nos mobilizar nesse dia. Aqui em Aquidauana, nós vamos fazer uma mobilização no semáforo, na saída de Aquidauana para Anastácio, próximo a um restaurante que a gente chama aqui de Colher de Pau, e eu realmente gostaria de contar não só com a participação efetiva dos nossos colegas do curso de Ciência Biológica, mas também dos nossos acadêmicos, que toda a população brasileira será afetada se essa legislação for aprovada. Esses seriam os 2 convites que eu faço, para o dia 18 e para o dia 25.
E outra coisa, agora a pergunta, né, para a professora Letícia, eu tenho lido, Letícia, sobre saúde única, né? Algumas pessoas publicam alguma coisa sobre um termo que chama saúde única e vem... a ideia seria tentar juntar tudo isso. Em vez de você falar de saúde ambiental, saúde humana ou saúde animal, né, a gente usaria um termo que seria saúde única. Você teria alguma coisa para comentar sobre essa terminologia e se isso é algo que realmente vai funcionar e ajuda? Porque quando você falou de inconsistência, né, a primeira coisa que eu lembrei foi desse termo, saúde única, e abordar essa questão coletiva, ou seja, a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal também, que a gente precisa lembrar, né? Se a gente lembrar, ontem a gente falou da Fiocruz, aí eu já lembrei de Carlos Chagas, que foi resolver um problema de saúde lá em Minas Gerais, e lá se deparou com um hemíptera que transmitia um protozoário e que causava uma doença. Então, as coisas estão todas interligadas. A própria história da Covid-19 provavelmente tem uma história de relação entre os animais e os seres humanos e o meio ambiente. Gostaria que você comentasse sobre isso. Bom, muito obrigada pela pergunta, Ricardo. Olha, bom, como eu comecei a apresentação, né, eu disse que essa relação entre saúde e ambiente não é tão óbvia, não tão consensual. E cada área de conhecimento traz uma visão sobre ela. Então, assim, um biólogo não pensa da mesma forma que um médico, como não pensa da mesma forma que um geógrafo, e a área da saúde ambiental, ela é uma área de formação múltipla. Então, isso acaba, de certa forma, claro, ao mesmo tempo que é rico, porque você, né, começa a transitar pelas várias áreas de conhecimento, ao mesmo tempo que é rico também, mas acaba sendo conflitivo, né? Porque existe, às vezes, né, as brigas, você querer sobrepor uma visão sobre outra, né? E os termos são revisados a todo momento. Então, assim, a gente parte, né? Eu apresentei para vocês o conceito lá de 2015, né? Período pós-ADM, que traz, por exemplo, saúde planetária. A saúde planetária traz exatamente essa ideia de saúde única que você está colocando aqui. A ideia de saúde única é de não só pensar sobre saúde humana, né? Mas pensar a saúde de uma forma integrada com os ecossistemas naturais, o que é muito mais complexo, né? Quando você começa a tem que ter uma visão integrada sobre essas coisas. Depois, a gente começa com saúde planetária, mas o conceito agora que está sendo mais usado é saúde global. Entende? Por quê? Porque saímos de uma saúde planetária para saúde global para falar de crises emergentes globais, né? Então, de que o termo melhor para isso seria, né, aí tendo uma visão de biosfera, né, de pensar em humanos e não humanos, entende? De que esse conceito seria melhor, né? Eu acho assim, os conceitos são revisados a todo momento. Agora, se eles são mais precisos ou não, e se eles vão sair da retórica, que foi aquilo que eu apresentei no início, ou seja, sair do discurso e realmente ter uma influência, né, sobre as nossas ações, as nossas estratégias, já é outro patamar, né? A gente vê que, embora a gente comece a ter a revisão dos conceitos, a gente tem uma série de conflitos, né, quando a gente vai atuar, né? Quando a gente vai, por exemplo, né, falar sobre ciência, levar as nossas pesquisas, a gente começa a ter conflitos na sociedade, a gente começa a ter conflitos políticos, né? Enfim, então,
Eu não sei se saúde única seria o melhor, se saúde planetária seria o melhor, se saúde global seria o melhor, sabe? Eu acho que a gente precisa, claro, ter uma visão integrada e entender que a gente tem outros tipos de impactos. A gente não está falando naquele mundo de Grécia Antiga, de Revolução Industrial. A gente não está falando mais, por exemplo, do contexto da gripe espanhola. Embora a gente tenha algumas características similares, mas a gente não está vivendo naquele mundo, naquelas proporções. O que a gente tem agora é de uma proporção nunca imaginada, né? E se o termo é esse, eu não sei, mas que tem que ser alguma coisa realmente que una tudo isso, sim, porque as crises que a gente está vivendo faz com que a gente tenha a necessidade de ter um termo que unifique todas essas relações. É isso. Não sei se eu respondi. Perfeito, perfeito. Eu espero que seja assim por essa linha, né? Obrigado, Letícia. Valeu. Professor Rogério. Primeiramente, agradecer a Natasha, a palestra foi excelente. A gente teve uma aula aqui de pesquisa interdisciplinar e que isso sirva de inspiração para os nossos futuros cientistas, né? Como que hoje a gente está vivendo dentro de uma dinâmica que é premente a gente fazer pesquisas interdisciplinares, né? E aqui a gente tem a oportunidade de fazer isso no curso, né, nas disciplinas, tudo, então não deixa de acreditar, porque é urgente. E a minha pergunta tem um pouco a ver com isso, porque quando eu vi no final aí, sobre a sua tese, você fez pela região metropolitana de São Paulo, né? E como você defendeu o doutorado recentemente, acredito que seja, assim, algo inédito, né, feito ali para São Paulo todo. Então, isso me deixou feliz por um lado, triste pelo outro, porque em pleno 2020 e 2021, a gente está pensando numa metodologia com indicadores, tudo, para uma região metropolitana, que é a maior cidade da América Latina, e alguma das maiores do mundo, parece que nós estamos um pouco atrasados na discussão, né? Mas, ao mesmo tempo, isso dá um certo otimismo, porque agora a gente tem ferramentas para pensar isso também para as outras cidades, né? Então, assim, mas essa foi uma percepção que eu tive. Eu não estou aprofundado nessa sua questão, então eu queria só saber se é isso mesmo, o quão atrasado estamos para poder trabalhar com esses indicadores de saúde e ambiente. E a pandemia, ela veio com uma justificativa a mais para a gente poder fazer isso, né? E só assim, para dar um pequeno exemplo, uma vez eu fiz um trabalho de campo aqui com o professor Ricardo, a gente fazia medições de parâmetros de água de um rio que nasce aqui fora da cidade e desemboca aqui dentro da cidade. E comparando também fazendo avaliação ambiental da parte de fora do rio ali, né? E com um trabalho tão simples assim, já dava vontade de chorar, né? Então, se a gente fosse incluir indicadores socioeconômicos, indicadores de saúde, nós estamos muito atrasados. Enfim, eu queria saber se essa percepção que eu tenho é isso mesmo, ou se de alguma forma isso já caminhou. Bom, Rogério, muito obrigada pela sua pergunta. É uma pergunta muito interessante e extremamente relevante, relacionada, né, à pesquisa que eu desenvolvi. Bom, a necessidade multidisciplinar, interdisciplinar, a necessidade de se desdobrar em várias vertentes, em vários braços, é inerente à área da pesquisa, né? Mas, especificamente para pessoas né, para pesquisadores, na verdade, que vão para a área, né, ambiental, eu acho que é fundamental. Por mais que você comece a fazer sua pesquisa, mas você pode até estar dentro de uma metodologia super fechada, mas você vai sentir a necessidade de transitar. Não tem como. Porque
você vai ter que responder, e muitas vezes o que você estabeleceu não é o suficiente para responder às suas perguntas. E, bom, foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Olha, com relação aos indicadores, realmente, eu vou dizer que é um problema. Nós temos um atraso, sim, né? Vamos dizer assim que começamos bem e não estamos mais tão bem assim. Por quê? Quando eu fiz a pesquisa, eu trabalhei com os dados, né, do IBGE, eu trabalhei com os dados do censo 2010. A partir do censo 2010, a gente já não tem mais outro censo, não temos mais produção de dados. Enfim, a minha pesquisa é uma fotografia da região metropolitana de São Paulo e da macrometrópole paulista referente ao ano de 2010. Entende? Para continuar, inclusive, né, assim, a minha pesquisa, eu deveria, né, atualizar os dados e fazer um comparativo, né, do que a gente, enfim, evoluiu, ou piorou, ou melhorou, né, enfim, nos parâmetros que eu acabei avaliando, né. Com relação a ter, por exemplo, a gente tem indicadores econômicos e sociais, eu vou dizer que até que bastante, e os indicadores econômicos e sociais são, enfim, bastante tradicionais, né? Agora, quando a gente pensa em indicadores ambientais atrelados a indicadores sociais e econômicos, é um grande problema. Porque a gente não tem. E a gente não tem esses indicadores para relacionar com os impactos sociais e econômicos. Então, claramente, tem várias lacunas ali no meu trabalho, e das quais eu não consigo atender aquelas relações todas, né, de causa e efeito propostas pela matriz, né? E, além disso, eu tive uma outra questão também, porque eu tive que, para organizar os dados né, e fazer uma avaliação da quantidade de indicadores que eu trabalhei, com o enorme número de municípios que eu trabalhei, quando eu fui estudar a macrometrópole paulista, né, são mais de 190 municípios, eu tive que usar algoritmos, eu tive que testar a possibilidade, né, de alguns algoritmos para conseguir ali fazer umas análises estatísticas multivariadas para organizar esses dados, para conseguir achar correlações e para conseguir tentar achar relações causais entre isso, né? Então, se a gente está atrasado, sim, a gente está atrasado em muitos aspectos. Também na questão da gente tentar aí fazer uma discussão de desenvolvimento metropolitano também, entende? A gente tem... nós temos, por exemplo, instrumentos metropolitanos, né? A gente tem aquilo que a gente chama de PDUI, né? Que é o Planejamento de Desenvolvimento Urbano Integrado, né, entre os municípios. É um instrumento urbanístico, regional. Mas a gente não consegue quase colocar, né, os preceitos do que está colocado ali, né, porque a gente tem ainda muito centrado em autonomia municipal, a gente praticamente não tem quase arranjos políticos entre os municípios. Em São Paulo, a gente tem vai dizer assim, a gente tem um arranjo, político, intermunicipal aí bem sucedido, que é o consórcio intermunicipal na região do ABC Paulista, né, que pega ali 3 municípios, entende? Como é que você vai fazer uma articulação política com mais de 190 municípios, né? Então, assim, a questão metropolitana, eu diria que já é uma questão, já que é um fator bastante complicante, e a gente tem um vazio político nessas discussões, né? Aqui em São Paulo, a gente tinha, né, nós temos, né, uma agência de planejamento metropolitano que é a Implaza,
que foi responsável pela maior produção técnica, né, de instrumentos e de relatórios, pensando aí num projeto, né, de desenvolvimento integrado para essas regiões. Para tentar ali, né, no plano está assim, né, temos que desenvolver sustentavelmente, temos que diminuir nossas desigualdades, porque a região metropolitana de São Paulo e macrometrópole paulista abrigam grandes desigualdades sociais e econômicas. Temos que pensar que temos ainda, né, um grande patrimônio ambiental, né, porque temos remanescentes de Mata Atlântica. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente adentra no instrumento, a gente tem um privilégio, assim, né, do desenvolvimento econômico, preponderando sobre essas outras temáticas, né, sobre a temática social e ambiental. Então, embora esteja ali, discursivamente, a gente vê claramente, né, que é um plano de desenvolvimento muito mais econômico, né, que favorece ali muito mais o desenvolvimento do capital do que, né, de diminuição ali das desigualdades mesmo em si, né. Então, são todas essas questões que são complicadas. E aí, assim, quando a gente teve aí, né, mudanças, enfim, de governo, a gente começou a ver desmontes, né, de instituições públicas. A Implaza, ela estava correndo risco, né, de ser fechada, né, de não se ter mais. Então, se a gente não tem mais Implaza, como é que a gente vai ter agora o principal órgão que fazia discussão de questões metropolitanas, né? O que vai ser da questão metropolitana? Não se há necessidade de ter desenvolvimento metropolitano, de se pensar em planejamento regional, num cenário onde, na verdade, a aglomeração, o desenvolvimento ali urbano não deixa mais problemas confinados em um município. Quando a gente pensa, então, nos problemas ambientais, é pior ainda, porque, veja, a gente está para viver um cenário de escassez hídrica de novo aqui em São Paulo, uma crise hídrica. A gente viu uma crise hídrica seríssima no ano de 2014 e 2015, né? Quando um reservatório fica sem água, uma região fica sem água, não é um município só que está sendo atendido por aquele reservatório que fica sem água. É o sistema como inteiro fica sem água. São vários municípios que são afetados, né? Então, quando a gente pensa também em resíduos sólidos, né? A gente produz resíduos sólidos no município e, às vezes, na verdade, o aterro que vai receber o resíduo de um município está em outro município. Então, você vai transpondo essas externalidades negativas, entendeu? Em cadeia e de uma forma integrada. Como você vai fazer uma articulação de resolução? Eu acho que é essa a questão. E como você vai encontrar uma arena para produzir ali um arcabouço, né, teórico, legislativo, para dar conta, né, dessas questões. Então, eu acho que realmente a gente está atrasado. Tem lugares que já fazem planejamento regional, né? Já tem essa ideia. A Europa tem essa ideia, né? Tem um projeto na Europa que se chama EuroHealth, que ela avalia ali condições de saúde, não entre municípios europeus, mas entre cidades europeias, pensando no conjunto ali como um todo. A gente tem planejamento também metropolitano em várias regiões metropolitanas, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Então, veja, estamos aí tentando construir alguma coisa. Se a gente vai conseguir, aí já é outra coisa, porque a gente depende de uma série de questões. A gente depende de questões políticas, questões econômicas, questões sociais. Questões políticas, momentos políticos que estejam favoráveis para determinadas coisas, né? E é isso, Rogério. Professor Ricardo? Eu não vou fazer mais perguntas, eu só vou pedir perdão, pedir desculpa, porque eu imaginei que tinham trocado de palestrante, mas não de celulares, né? Então, eu vi que estava a Natasha
que a Natasha estava participando, eu falei, imaginei que a Letícia Não, era uma não. substituta, mas já me socorreram no WhatsApp, eu tenho uma anja da guarda aí na universidade, que ela já me É porque eu estou em outro computador. Eu estou no meu celular. isso. Tempo para Peço vê-lo. desculpa Estou em por outro ter computador. Mas tudo bem, Letícia é o nome da minha sogra, da minha nora, então Tá tudo tudo tranquilo, certo. tá tudo certo. Desculpa, viu, Natasha? Natasha. Alguma mais pergunta, pessoal? Natasha, tudo bem, Anara? Oi, Nara. Gostaria de te agradecer pela palestra. Muito obrigada. Foi muito enriquecedora essas discussões. Muito obrigada mesmo. Bom revê-la. Ah, muito obrigada, Nara. Ótimo revê-la, Nara foi minha colega. Mas mais feliz ainda eu fico, né? Porque quando a gente revê um colega, na verdade, de graduação, de formação, a gente fica mais feliz ainda. E de ver, né, que tem continuidade, não é verdade? Que as pessoas continuam honrando aí com seus compromissos, né, nas suas formações. Não temos mais perguntas, Parabéns, né? então Deixa vou só. passar para... Ok, Eu tenho professor. uma colocação a fazer. Parabéns, Natasha, pela palestra, foi muito enriquecedora. Mas a gente estava discutindo, né? O professor Rogério comentou em relação ao atraso, né? Essa ideia do planejamento. Como é que você vê? Eu vejo assim a atualidade, né, essa contemporaneidade, como uma crise ética e moral, né? Através, né, dentro dessa contextualização ambiental. Como é que você encara isso? Porque as pesquisas visam subsidiar, né, e trazer informações para as políticas públicas. A gente esbarra sempre dentro dessa retórica, né, dos políticos. A gente tem visto a degradação ambiental nesse governo atual como um modelo de desenvolvimento. Semana retrasada eu ouvi que eles querem mudar a Amazônia, porque a Amazônia ainda vive no século XVIII. Como você enxerga isso, né? Que é? É um problema do modelo de desenvolvimento, alicerçado dentro dessa necessidade dos recursos ambientais e naturais. Você acha que a gente pode falar numa crise ética e moral, né? Porque os governos sucessivamente, né, eles vêm trabalhando de maneira quase parcimoniosa, né, em modelos unidirecionais de políticas, né. Recentemente o próprio governo de São Paulo queria acabar com o Instituto Florestal. Como que você enxerga isso? Porque eu vejo que é um problema da nossa cultura, né, do modelo que é implementado, que segue essa dinâmica. Não acha que é uma questão também da mudança, né, da postura do humano em si, né? Como você enxerga isso? Dentro dessa perspectiva da saúde pública, né, como um alicerce para fortalecer a ideia da saúde ambiental. Muito obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito boa, extremamente complexa e... Olha, se a gente está vivendo uma crise ética e moral, claramente, né? Claramente, eu acho que é muito... A gente vive num mundo, num nível, assim, de contradição, que às vezes fica também muito difícil, sabe? Você ter um discernimento claro entre valores morais e éticos, né? Principalmente. Às vezes a gente acha que a gente está indo pelo caminho mais correto, e muitas vezes, né, a gente está, às vezes, alimentando o sistema, do modo como ele opera, do modo como ele funciona, né? Então, não é tão simples e tão fácil, assim, né, identificar essas crises éticas e morais. Embora algumas são mais escandalosas e mais escancaradas, né?
e que chocam demais a gente, né? Com relação a essa necessidade, né? Se a gente está vivendo uma crise ética e moral, obviamente, a gente vai ter que pensar o que é que está culminando nessa crise, né? A gente vai ter, assim, uma série de discussões dentro disso. Se a gente vai precisar rever o modelo, a gente vai precisar ter mudanças, enfim, nas nossas condutas individuais. A gente vai precisar mudar estruturas políticas, né? Precisamos pensar em outras correntes, por exemplo, né, decoloniais, né? Precisamos beber de outros saberes, né? Saberes de outros povos, saberes originários, como, por exemplo, saberes indígenas, que pode aí dar um retorno, né, nesses valores que foram se perdendo, né? Muito se discute, né, sobre isso e qual que seria o caminho, né, para a resolução, né, dessa crise que a gente está vivendo. Ai, gente, eu até suspiro, porque se eu tivesse, né, também uma resposta, né, clara, assim, para isso, porque eu tenho mais inquietações e mais desesperos do que respostas, né. A gente, né, tenta, né, assim, o máximo que pode, a gente acredita nas nossas pesquisas, a gente estabelece um método científico confiável, para tentar né, fornecer subsídios para que a gente consiga, né, algumas mudanças estruturais na maneira de se fazer as coisas, né, mas é complicado, gente. Por quê? Porque a gente está lidando, eu diria que a sociedade, ela lida mais com, ela é muito mais dominada por crenças imaginárias, né, do que por conhecimentos, às vezes, sólidos e racionais, né? E lidar com crenças imaginárias é muito mais complicado, porque você se apega àquela crença imaginária, aquele modus operandi, entendeu? Disso que a gente, né, inventou, né? E mudar isso, gente, é lidar exatamente com isso, com tentar fazer crenças imaginárias caírem. A gente tenta, pela ciência, né, pelo método científico, entende? Mas qual será o caminho, né, que a ciência, por exemplo, agora vai percorrer, né, para tentar achar esse lugar, essa interface, né, para tentar mudar as coisas? Eu acho que é sobre tudo isso que a gente está tentando discutir, né? A gente viu isso claramente em todas as apresentações. A gente viu isso na apresentação da Eva, a gente viu na apresentação do Alberto ontem. O Alberto trabalha com divulgação, né, da ciência, trabalha com ciência cidadã, né? Tenta ter essa interface, né, achar essa interface com a sociedade, né, esse diálogo. Assim, agora, gente, não é uma coisa que vai depender também só de uma classe, né? Não vai depender só da ciência, só dos pesquisadores, vai demandar esforços, assim, sociais tremendos, assim, de todos, entende? E, claro, quanto mais a gente começa a ter crenças imaginárias para um lado, né, que talvez seja obscuro, mais esse desafio acaba sendo muito mais difícil, né? Então, eu realmente, gente, não tenho respostas. Eu gostaria, assim, eu gostaria de ser otimista realista, dentro do possível. Mas, assim, o que eu mais tenho, gente, não são respostas, sabe? São realmente inquietações. Eu acho que todos nós, né, que estamos nesse caminho, né, nessa labuta, tem isso, né, a labuta da pesquisa, a labuta da educação, né, os desmontes, né, públicos que a gente está tendo são, assim, de uma ordem nunca vista antes, assim, no país, né,
E é engraçado, né? Porque o cenário que a gente está vivendo é muito contraditório, né? Porque exige tanto, né, das estruturas públicas, exige tanto que a gente retorne agora essas estruturas e que a gente reorganize, né, essas estruturas para atender a demandas emergenciais, né? Porque só deixar, né, privado ou lucro, né, você não consegue resolver, né, essas desigualdades apresentadas assim, né, intrínsecas ao funcionamento do sistema, né? A gente viu claramente aqui no Brasil a necessidade, por exemplo, de se ter um sistema, por exemplo, público de saúde nesse momento emergencial, né? Nesse momento, foi o sistema de saúde público que cobriu, enfim, da maneira que pôde, né, todas essas emergências. Agora é isso, se conseguiremos, gente, sair dessa, né, dessa situação, eu já não sei. Pretendo ser otimista. Obrigado. Alguém mais, por favor? Estou olhando aqui no chat, estou vendo aqui os comentários. Muito bacana, muito bacana. Não havendo mais perguntas, então, vamos passar para a próxima parte. Eu acho que a Raquel vai falar um pouquinho também. Não, só queria agradecer a presença da doutora Natasha mesmo, pela sua palestra maravilhosa. Fechando a rodada de palestra com chave de ouro, né? Todos nós adquirimos muito conhecimento com ela. E eu acredito que seja isso mesmo. Agora vem os sorteios. Amanda. Professor Rogério. E o troféu? Então, isso que eu ia falar agora. Pode já passar para Denilce, fazer a cerimônia. Acorda, Denilce. Denilce. Oi, gente. Oi. Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo. Ô, sereia. Então, gente, essa é a 6ª rodada de palestras da nossa turma do ano de 2021. E esse ano nós estaremos passando o troféu. Tá aqui, depois eu te entrego. Para a turma do ano que vem realizar uma palestra maravilhosa. E depois eu te entrego o troféu. Tá bom. Aí, diz suas palavras aí de honra. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer e parabenizar os organizadores da rodada de palestra, né, da biologia, e aos palestrantes participantes pelas informações compartilhadas, né, que para nós foi de muita utilidade. Como diz o professor Ricardo, o ano que vem nós estaremos lascados, porque essa rodada de palestra foi excelente. E dizer que eu fiquei muito feliz muito feliz com o convite, né, para poder representar a minha turma do 6º semestre de biologia, e agradeço em nome de toda a turma. E o ano que vem aguardamos a participação de todos. É isso. Eu acho que é isso. Agora vamos para a melhor parte. Na verdade, a melhor parte, se fosse presencial, seria o coffee break, né? Depois da palestra, mas não temos. A melhor parte é a palestra e depois o coffee break, mas não temos. Então, vai ser os sorteios com a Amanda agora. Boa noite, gente. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa pelo erro na lista de presença. Mandei uma que era a pergunta, mas a gente já conseguiu outra pergunta. E hoje a gente vai ter o sorteio, vai ser incrível também, como todos os outros dias. E a gente tem um livro que acabou de sair do forno, que foi feito pela professora Camila e a professora Bruna. E também temos o sorteio da nossa linda caneca, que a gente vai começar por ela.
Eu quero ganhar esse, hein? Você não vale. Você não vale, hein, Lilian? Marmelada, não Bom, pode. eu estou disponibilizando aqui no chat a pergunta. Acho que dessa vez foi certo. Eu acho que eu tinha direito de ganhar uma caneca. Eu acho. Quem sabe não vai ser agora. Quem sabe vender. Porque a gente não faz um bem bolado agora aqui, meio online. Lembrando, pessoal, que quem já ganhou, a gente vai dar preferência para quem ainda não ganhou nenhum prêmio, tá? Mas até agora ninguém repetiu. Acho digno. E aí, estão respondendo? Já temos uma resposta. Sortuda ou sortuda? Peraí. Tantararam. Ainda dá tempo, hein, gente? Que só vale quem acertar. Então ninguém acertou. Significa que ninguém acertou ainda. Não, já temos. A primeira pessoa a responder foi a pessoa que acertou. Deixa eu compartilhar com vocês quem respondeu corretamente. Já é ela, então, pela regra. Sim. Conseguem ver? Não. Não? Ainda não. Acho que vai aparecer agora. Apareceu. A pergunta... Ui. Era esta. E a resposta correta era a primeira. E a pessoa que acertou foi a... Ó, até que sumiu aqui para fazer um mistério. Elvino da Silva, tá aí? Está, ele ganhou a caneca. Aê! Sortudo, hein? A última caneca. Agora deixa eu fechar aqui. E vamos começar o sorteio. Teovino foi rápido, hein? Chegou a mensagem, ele já respondeu. Muito Exatamente, rápido. E corretamente. E correto. Bom, como vocês podem ver, foram 79. Então, a partir do 2 ao 79. Lembrando que eu irei entrar em contato com vocês, tá? Para ver certinho. E vamos para o primeiro sorteio, que será um livro com o nome de Darwin. Olha que chique, o livro de Darwin. Número 17. Quem que é o 17? Tantararam. Ui, passei. Camila Ock. Ah, marmelada de novo. Eu não fui pra frente, não. Queria ter essa sorte. Né? Próximo sorteio, eu vou colocar o nome dela em vez do meu. Vai que ela ganha. Vai pra lá, Ricardo. E aí? Vai sortear de novo? Como? Eu acho que ela quer o livro, hein? Cadê a professora? Sumiu, ela quer o livro, eu tô falando. Eu quero livro. Aí eu falei. Ela ganhou. É dela, então. Com certeza. Ó, o primeiro eu já deixei a caneca de novo. Agora o livro eu vou querer. Tudo bem, então. Pode ou não pode? Eu sou da comissão, né? Pode, acho que não pode. Pode sim.
O Eu acho segundo que livro, pode só eu ter pego esse número aí, eu acho que tem que dar, pelo menos para. Vai ter uma lição isso para a é professora Camila. verdade. Ah, eu também Cara. acho. Esse Esse número aí não 17 é aí muito bom, foi não, de hein? matar mesmo, né? Esse 17 foi. Troca esse número aí. agora o sorteio será o livro da professora Camila com a professora Bruna. Saiu do forninho agora. União pela Educação. Até eu tô querendo esse livro, hein? Por que eu não coloquei meu nome? Número 60. Quem que é o 60? Vamos lá ver. Jéssica dos Santos. Jéssica. Tô aqui, boa noite. Ganhou a Jéssica. Marmelada. Nada, professora, a força do pensamento aqui, tava pensando que eu ia ganhar. Ah, não, Jéssica, pelo amor de Deus. O livro da sua orientadora, né, Jéssica? De graduação. Sim, eu tava querendo esse livro já. Aí, ó, faz tempo. pronto. Vai Pensamos em você. fotografado, diz que. Olha, eu também quero. o próximo livro a ser sorteado é o Ecotoxicologia Aquática. Vamos Esse é bom, lá. né? Esse eu quero. 46. Acho que é a Adriana, hein? Vanessa. Vanessa. Cadê você, Vanessa? Ih, será que não tá aí? Assinou a lista e vazou? Será? Será? Se vazou, dançou, hein? Passou a vez. Vai, Dizer de novo que agora é meu. O Ela André não tá na sala, não. pra ganhar, Pode hein? sortear. Ela não tá na sala. Professora, acho que tá tendo sorte para ser você. Vamos lá. 39. 39. Renata Ribeiro. Renata, por favor, apareça. Saiu também. Ixi. Ih, vai, pronto. Olha só, professora, mais uma chance. Tô torcendo pra Adriana, hein? Ó, 2. Ai, meu Deus, quem que é 2? Tudo bem? O primeiro, na verdade, Luana de Brito. Luana. A mais rápida a responder. Primeiro que assina, vaza, né? A Luana está aqui, ganhou o livro. Aê. Pelo menos um do 6º semestre ganhou alguma coisa, né? O próximo, Agora é sua vez, hein, Dê? Agora é sua vez. o próximo livro é Plantas Ruderais. Não sei se eu pronunciei certo. Rodrigues. Ah, não, eu quero esse. Ô, Lília. Lília. Vaza, Lília, você não vai ganhar. Gente, aqui. Ano que vem a gente entra e ganha. Número 15. É o meu É a TCC, gente. Rodrigo da Silva. Rodrigo. Rodrigo Cabreira da Silva. Quase, André, quase. Rodrigo. Rodrigo saiu. Saiu. Pode sortear outro. 16, nossa. O número acima. Ei, André. É o André, né? Não, André é o de baixo. Vanessa, vamos sortear de novo, porque ela já ganhou. Essa tá com sorte, hein? 2 vezes no mesmo dia. É para ser meu. Que voz plena. Vamos lá. 54. Érica Peixoto. Érica.
Cadê a Érica? Acho que a Érica não está mais presente. Tá aí? Pelo que eu vi, não tá na sala, não. Não tá na sala, não tá na sala. Sorteio outro. Já era. Manda pra cá. R$76. Daniel, ninguém vai te dar o livro, vai só sair seu nome agora. Eu acho que eu sei quem que é que saiu agora, hein? Quem que é? 76. Ah, eu achei que tinha sido o professor Ricardo, mas não é. Denise e Paulo. Não está. Não está? Não. Ó, gente, acho que tem que dar pra mim, sabe? Porque é um estudo que eu vou fazer com o meu TCC, então isso vai ajudar muito. Esse pessoal, ou eles não gostam de ler, ou eles gostam muito de dormir. É uma das duas coisas. Viu? 65. Adriana. Ah! Adriana? Lógico, é. Por que não? Marmelada esse negócio. Saiu também da sala. Não, pode sortear de novo. Sorteia para os meninos, vai. Dessa vez, hein, gente? Então, vamos lá. Quatro. Quem é o 4? Larissa Alves. Aqui. Você tá aí? Tô. A Larissa da nossa turma. Marmelada, não. Mas daí valeu, né? Vai, bom. próximo. Qual que é o próximo livro? Primavera. E dá parabéns, Larissa. Pronto. Primavera Silenciosa? Sim. Vamos lá. Vamos lá, quem vai ser o sortudo? Vai ser eu, hein? 20. Andrea de Lima. Aê, sou eu. Aê! Prêmio de consolação. Eu tava aqui achando que não ia ganhar nada. É um ótimo prêmio. E esse livro é a cara dessa rodada de palestra, hein? Primavera Silenciosa. Tem mais livros, Amanda? Não. Acabou? Acabou. Eu acho que é só isso, então. André Luiz não ganhou. Temos que tirar. Danielson não ganhou. Quem sabe ano que vem vocês ganham. Isso é uma motivação para eu nunca deixar de participar